E como ocorreu especificamente a queda da República de Veneza? A gente já pincelou mais ou menos essas coisas por aqui, porém nunca trazendo um vídeo totalmente a respeito sobre isso. Essa aqui é uma sugestão do Della Giacomo, aqui inscrito aqui no canal também. Agradeço a todos vocês que volta e meia deixam aí as vossas sugestões, e assim eu consigo também trazer alguns vídeos que vão ali, fazem, digamos, trabalham dentro do universo das pautas que vocês também querem ouvir aqui no canal. Eu sou Fernando Menegatti, esse aqui é o canal Lenguamare, e eu já te convido para ficar no canal, para curtir, para se inscrever e também ativar o sininho das notificações para você receber sempre todo o conteúdo que vai pro ar todos os dias, como vocês sabem, né? Todos os dias a gente tem vídeos novos aqui e, portanto, esse é um vídeo que eu pretendo sim explicar como aconteceu essa rendição, na verdade, desde o início. Olha só, vamos ver aqui, ó. O último doge da República de Veneza, como a gente sabe, foi alguém chamado de Senhor Doge Ludovico Manin. Inclusive a gente fala sobre ele lá naquela entrevista que eu fiz, não sei se um ano, alguma coisa assim, um ano atrás, talvez um ano e meio atrás, que eu fiz com o Dr. Piero Favero, lá do Vêneto, tá aqui no canal, é só buscar, tá, o vídeo. E ele fala muito sobre esse doge aqui quando entra, né, nessa parte aqui da queda da República de Veneza, porque para falar, né, a real, é um doge que muitas pessoas acreditam que ele traiu a República, né? Bom, vamos lá então. O que acontece? Esse aqui foi o doge Ludovico Piero Manin. Nós temos aqui o Piero Gradenigo, que era um outro político da época, tá, da República de Veneza. Ele descendia das famílias apostólicas, ou seja, quem eram essas famílias apostólicas? Aquelas ditas as construtoras de Veneza, né? Se tem uma tradição lá daquelas primeiras famílias ali que chegaram em Veneza e construíram a cidade, então se tinha, né, esse rito, essa tradição de dizer que as famílias nobres lá de Veneza seriam essas famílias, as primeiras famílias do local, e eram chamadas de famílias apostólicas. Quer dizer que, né, como eu falei para vocês, ele era um adversário, tá? Ele fazia parte daquelas famílias que eram adversários da eleição do Ludovico. Ele, especialmente o Piero Gradenigo, ele era um adversário ferrenho, e aí ele não queria que o Piero Ludovico assumisse o poder. E depois, né, quando ficou ali público para todo mundo que o Ludovico Manin ele havia assumido o poder, é só o Ludovico Manin, tá, pessoal? Antes eu falei Piero aqui, não, Piero é o Piero Gradenigo. O nome do outro doge era só Ludovico Manin, daí nós temos o Piero Gradenigo. O Piero Gradenigo, que era rival do Ludovico Manin, ele falou isso aqui, ó. Ele falou o seguinte, depois que ele descobriu, né, que o Ludovico havia vencido. Vejam, elegeram doge um friulano, a república está morta. Então, óbvio, né, a gente tem algumas intenções políticas por trás e tudo, mas tirando, né, o fato ali, friulano, isso e aquilo, não se apeguem a isso, né? Mas ele meio que já havia precificado ali o que, como iria acontecer, né? Ele já tinha adivinhado o que ia acontecer com a República naquele momento, né? A República está morta, segundo ele, obviamente não por ser, né, o Ludovico Manin um friulano, mas sim porque acredito que, pelo que eu já li também, muitos faziam críticas a postura passiva, né, do Ludovico Manin, aquela postura de pouca autoridade, enfim, que foi algo que realmente fez falta nesse período aqui. Portanto, o Ludovico Manin, ele nasceu em 14 de maio de 1725 e ele foi eleito doge em 9 de março de 1789 com 28 votos. A sua casa de família, que era assim que chamavam, né? Não era o sobrenome, mas era a casa da família, né? Foi inscrita no Patriciado Vêneto, com direito de voto no maior conselho no ano de 1651. Então nem sempre não fazia parte daquelas famílias antigas, né? Obviamente porque também ele vinha de uma outra região. A família foi inscrita a partir de 1651 no Patriciado Vêneto. A sua carreira foi militar e política. Então, com 26 anos, o Ludovico Manin virou capitão de armas em Veneza e sucessivamente era também capitão regente em Verona e Brescia. Com 39 anos, ele vira procurador de São Marcos.
procurador de São Marcos era tipo como se fosse um embaixador, né, que ia para lá, ia para cá e fazia as relações públicas ali. Olha só, na França, então, em 5 de maio de 1789, começaram aí os tumultos que levaram à Revolução Francesa naquela época, com todas as consequências europeias que a gente já sabe, seja do lado político, mas também do lado econômico, né? Veneza, como de costume, se declara mais uma vez neutra. Para quem não sabe, se tem uma tradição histórica diplomática de Veneza, que ela se declarava neutra, geralmente entre conflitos que eles não tinham interesse algum, né? Conflitos que não eram deles, mas certamente em muitos momentos que se declararam neutros e depois, né, eles tiveram que fazer parte ali porque começou a tocar nos seus interesses também. Nesse momento se declararam de forma neutra, ainda que Francesco Pesaro, membro do Maior Conselho, lê-se aqui o Senado, tá? O Senado Vêneto, Francesco Pesaro, membro do Maior Conselho, tenha dito de fazer neutralidade armada, ou seja, uma neutralidade que a República de Veneza fez isso praticamente em toda a sua história. Era uma neutralidade, mas, né, com as armas aqui escondidas, porque era sempre preciso ficar preparado, né? O problema é que o Francesco nunca foi ouvido, né? O Francesco Pesaro. Eu não estou certo se era Pesaro ou Pesaro, enfim, né? Se alguém sabe a pronúncia correta do nome dele, deixa aí, porque eu só li o nome escrito, às vezes a gente não consegue também decifrar qual é a pronúncia correta do sobrenome da pessoa. Então, o Francesco, ele queria, sim, ele tentou convencer. Ele fazia parte do Maior Conselho, do Senado ali, Vêneto, ele tenta convencer principalmente o Ludovico Manin que é preciso fazer uma neutralidade assim falsa, como muitas neutralidades, declarações de neutralidades que a República fez, que era assim, não vou atacar, porém vou ficar armado até os dentes para, né, se caso precisar, eu vou lá e eu ataco, né, e me defendo. Então, em 2 de janeiro, eles não fizeram isso, em 2 de janeiro de 1793, o Senado aceitou as credenciais de embaixador da República Francesa e em 30 de junho de 1795, em Paris, assumiu o cargo de embaixador o Vêneto, Alvise Querini. Em 1º de junho de 1796, o Francesco Foscarini, provedor-geral de Verona, abre as portas para os franceses. Na capital, as pessoas começam a sentir que as coisas não iam bem, mas era muito tarde já nesse momento aqui. Da Istria à Lombardia, os territórios vênetos viram campos de batalha entre franceses e austríacos. Em 1791, Napoleão Bonaparte convence o diretório francês a dar carta branca quanto à questão italiana, e em poucos meses as tropas do jovem general se espalharam em todo o norte da península. E em 15 de abril, o general Junot, encarregado de Napoleão, lançou para Veneza uma carta de ultimato com explícitas acusações de traição. Forte também foi a resposta de Marco-Antônio Miquel no Senado Vêneto, que ele diz assim: parecer, mas perder como um forte e não como um porco, né? Desculpa, perecer, não parecer, né? Perecer, mas perder como um forte e não como um porco. Essa foi a frase dita aí pelo Marco-Antônio Miquel. Isso significa que em 20 de abril, os canhões do Forte de Santo André dispararam contra os navios franceses chamados liberadores da Itália, né? Não se sabe o que eles iam liberar, mas eram liberadores da Itália, e afundou a todos, em 20 de abril, né, os canhões do Forte de Santo André, que disparam, eram canhões vênetos, eles conseguiram afundar ali esses navios aqui franceses nesse momento, né? E também mataram o capitão francês que estava por trás disso. Só que em 25 de abril, Napoleão informou que se comportaria como Átila contra os vênetos depois que as suas tropas tinham já invadido a cidade de Mestre, que fica justamente na província de Veneza, tá? Então eles estavam chegando perto da capital. Em 30 de abril, na sala do Maior Conselho, no Senado Vêneto, se reuniram todos os políticos mais burros de Veneza, ao menos é assim que se encontra por muitos locais, por
por muitas referências, né? Aí é preciso a gente analisar também, né, quem eram esses políticos, mas se diz que eram políticos, assim, que não eram dos mais inteligentes. Por quê? Pois os inteligentes não queriam seguir Manin, né, que não pegou em armas antes como queriam os outros que eram do lado ali da facção, né, do Piero Gradenigo, como a gente viu, que era uma família tradicional de Veneza. Então aqueles que aconselharam, vista a situação, né, todo o circo que estava se armando de Napoleão, aconselharam o Doge, o Ludovico Manin, a fazer uma coisa, ele não fez, eles meio que largaram assim, se lavaram as mãos e caíram fora porque não queriam mais, enfim, compactuar com esse tipo de coisa. Se diz que a nota lançada da reunião foi essa: essa noite não temos certeza nem da nossa cama. Se diz lá que então, né, nessa reunião aqui com o Doge Manin e os outros, que ditos covardes, né, pela oposição, eles teriam falado isso: essa noite não temos certeza nem da nossa cama. É claro, pessoal, a gente precisa mediar isso, mas provavelmente os outros, muitas pessoas caíram fora, talvez porque viram, né, que o Ludovico Manin tinha essa intenção ali, não sei se tinha intenção, se foi levado por alguém ou por não sei quem, mas houve sim uma certa traição ali, pelo menos, né? Não agiram. Quando não se age, enfim, alguma coisa tem ali por trás. Então, em 4 de maio, a comissão de Napoleão coloca na cadeia todos os defensores do Estado Vêneto, ou seja, aqueles que que resistiram até o final, né? E em 12 de maio, o Doge, o Ludovico Manin, abdica do seu cargo. E em 14 de maio, Manin deixou o Palácio Ducal e na cidade de Veneza entraram as tropas francesas. Em 16 de maio foi firmado o Tratado de Submissão à República Francesa e em 4 de junho, em comemoração do governo provisório, foi declarado o Dia da Liberdade, né? Dia da Liberdade, como se tivesse alguém preso, né? Como se os vênetos estivessem sido escravizados, né, pela República de Veneza por 1100 anos e os franceses bonzinhos foram lá salvá-los. E festa nacional feita pelos franceses, né? Dia da Liberdade, dia 4 de junho. O Doge se retirou e foi para a vida privada em seu palácio de Verão, onde morre em 24 de outubro de 1802. Essa aqui também é digamos assim, uma das provas que muitos históricos acreditam que é incontestável da sua traição. Poxa, né? Se todos que foram defensores do Estado Vêneto morreram, por que o Doge, né? Não, por que o Doge e os seus companheiros, seus amigos, esse Doge, né, em especial o Ludovico Manin, a gente teve vários, mas por que o Ludovico Manin foi poupado, né? Por que pouparam a vida dele? Então, provavelmente houve ali uma negociata e acreditam que ele, além de ter sido um covarde, foi sim um traidor, né? É o que se alega muito. Os seus restos mortais foram postos na igreja dos Scalzi, bem próxima da atual estação ferroviária de Santa Lucia, ou Santa Lucia, enfim. Então, basicamente, esse é o triste fim, né, da República de Veneza. Por aquilo, eu também acredito, a não ser que venham outras provas, enfim, que comprove diferente disso, mas especialmente de uma forma muito recente, eu tenho visto que entrou nesse período, infelizmente, né, um período que era bem crítico para esse tipo de político entrar, mas infelizmente culminou com isso, né? Combinou políticos fracos e que podiam ser facilmente comprados e inimigos que estavam se armando até os dentes. Esse foi o triste fim da República. Tudo tem seu fim, mas talvez se tivessem alguns políticos melhores, como a da safra daqueles que tivemos anteriormente, né, que enfim venceram e lutaram e fizeram da República um verdadeiro império, talvez a República não tivesse caído naquele momento ali, mas infelizmente me parece, né, na minha humilde opinião, aí vocês podem deixar aí a opinião de vocês podem me contrapor com fatos históricos também, mas não sou só eu que acredito nisso, né? Outros historiadores acreditam nisso, até o próprio Piero Favero acredita nisso, é que sim, o Ludovico Manin foi um traidor, né? Ele entregou a República ali, não só ele, como tantos outros ali, entregaram a República de braços abertos para os outros, né?
troco, sei lá, né? Enfim, dinheiro, vida, e, né? Se manter vivo e toda aquela coisa. Infelizmente foi isso que aconteceu, né? A hora errada, no momento errado, e aí acabou a República. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa aí nos comentários suas dúvidas e também suas sugestões para, né, vir e fazer outros vídeos também. Se você tiver alguma dúvida a respeito desse momento, se quiser que eu complemente com alguma coisa, caso você deixe um complemento aqui, eu posso também falar em outro vídeo a respeito disso. Caso não tiver nada, deixa um emoji, deixa um leão, alguma coisa ali, o leão do Vêneto, se quiser colocar aqui no emoji, que daí ajuda o canal, né? A métrica do YouTube meio que calcula, né, o sucesso do vídeo por meio também das curtidas, mas dos comentários. Vă ringrazio na mulțumesc, Ciao, ciao.